Ah, que bom que estamos aqui juntas para a nossa segunda aula da semana do RH Protagonista. Que bom te encontrar aqui, que bom ver a sua dedicação em construir a sua carreira no RH. Muita gente acaba desistindo logo no início. Eu gosto muito de uma frase que diz que o primeiro passo é começar e o segundo passo é não desistir. Bora iniciar a segunda aula então? Eu fiquei muito atenta a todos os comentários e as interações lá do grupo e fiquei me lembrando de como eu também já vivi tudo isso. De uma época em que eu estava muito em busca, sabe? Mas parecia que eu estava num quarto escuro. Eu estudava muito, eu trabalhava até tarde, eu me desdobrava dentro da empresa para conseguir apresentar meus projetos, minhas ideias, a conseguir melhorar alguma coisa, mas eu não tinha aprovação de nada. Via muita coisa acontecendo em outras empresas, via muitos outros profissionais apresentando projetos, fazendo sucesso, mas comigo nada acontecia, parecia que eu estava estagnado. É como se eu olhasse para a empresa e pensasse que aquilo nunca poderia funcionar dentro daquela estrutura com aquelas pessoas. E viver na pele o que nos ensinam nesses cursos de RH, o que a gente vê no mercado, não se aplicava à minha realidade na empresa. A realidade da maioria das empresas no mercado sempre me deixou muito frustrada. Mas eu sou uma inconformista, eu não aceitei aquele destino e eu sempre fui em busca do que eu queria de fato. Então eu tive que vencer todos os obstáculos para estar aqui agora, te mostrando que você também pode construir a sua carreira de sucesso no RH, que envolve ter sim um salário melhor, a gente ser melhor remunerado pelo que a gente faz, a gente encontrar mais espaço, a gente assumir aquela posição de destaque na empresa, seja de analista, seja de gerente, seja de especialista, seja você abrindo a sua consultoria, ajudando muitas empresas com isso, conquistar essa valorização, esse reconhecimento, talvez conseguir a sua primeira oportunidade na área, por que não? Trocar de carreira se essa for a sua intenção e de fato se realizar nessa profissão para que a gente tenha estabilidade e sim uma carreira bem sucedida nesse mercado. Na última aula nós falamos sobre um sabotador que acaba muitas vezes nos impedindo de fazer o que é preciso para construir de fato essa carreira de sucesso no RH, que é o triângulo da vítima. Lembra do triângulo da vítima? Ele é composto por 3 pilares muito importantes que a gente precisa destacar. O primeiro deles é a vítima, de fato, que normalmente somos nós, né, dentro do contexto que nós estamos inseridos. O segundo pilar é o perseguidor, é aquela pessoa, aquela circunstância, aquela empresa que a gente culpa pela frustração que a gente está vivendo. E o último pilar é a salvação externa. É o que a gente atribui à nossa salvação de fato. É aquele momento, aquele fato que vai gerar a virada na nossa carreira e que vai resolver todos os nossos problemas. Mas enquanto a gente permanece nesse ciclo, nada acontece na nossa carreira. A gente não cresce, a gente não evolui, a gente fica preso. Mas existe uma forma da gente vencer esse triângulo da vítima, sair desse ciclo vicioso, e é sobre ele que eu vou falar agora, que é o triângulo do resultado. Substituir o triângulo da vítima pelo triângulo do resultado foi a forma que eu encontrei de sair da frustração e da estagnação da minha vida e construir a carreira que eu tanto sonhava. O primeiro pilar do triângulo do resultado é acreditar no mercado, na profissão de RH. Afirmações como: o mercado está difícil, não tem oportunidade, a minha cidade é muito pequena, tem crise econômica, a pandemia acabou com tudo. Tudo isso precisa sair do nosso mindset. A gente não pode continuar repetindo essas afirmações. Sabe por quê? Segundo o Sebrae, hoje existem mais de 10 milhões de empresas no Brasil que possuem funcionários. Dessas 10 milhões, 6,5 milhões de empresas
são de pequeno porte e não têm uma estrutura para receber um RH. Então, no Brasil hoje existem 3,5 milhões de empresas que têm porte e estrutura para receber um profissional de RH, que precisam de um profissional de RH atuando. Agora, olha que interessante o próximo número. Segundo uma pesquisa da ABRH, utilizando informações do CAGED, existem no Brasil hoje pouco mais de 200 mil profissionais de RH que estão atuando. Ou seja, tem mais ou menos 17 empresas para cada profissional de RH no mercado. Então esse papo de que não tem espaço no mercado está totalmente furado. O problema está onde? Todo mundo está disputando as mesmas vagas em grandes empresas com processos já estruturados, com grandes estruturas de RH. Tá todo mundo batalhando pelo mesmo espaço e tá deixando de olhar todo o outro espaço que está disponível esperando por nós. Por exemplo, o meu trabalho hoje é 100% focado em pequenas e médias empresas que não têm RH, que não têm absolutamente nada desses processos implantados e eu não sinto concorrência nenhuma. Pelo contrário, eu sei e sinto na pele o quanto faltam profissionais que façam esse trabalho por mais empresas, porque é óbvio que eu não consigo atender todo mundo. A minha atuação hoje é focada em demonstrar o valor que um RH pode gerar para a empresa, focada então em mostrar a nossa importância para esses donos de negócio, para que eles abram as portas do mercado para mim e para outros profissionais de RH. Eu não fico sentada esperando de braço cruzado essas empresas tomarem consciência de que precisam de um RH para então me contratarem. Eu sozinha não consigo dar conta desse mercado todo. Por isso que eu ensino muitas outras pessoas a fazerem o mesmo, porque o mercado está pedindo por esses profissionais. Através do meu curso RH O Primeiro Passo, por exemplo, os meus alunos conseguem fazer o mesmo dentro do seu mercado, da sua região e das empresas às quais eles têm acesso. Como nesse curso, por exemplo, eu explico toda a prática de implantação de todos os processos mais importantes do RH, com muito material pronto, com muita ferramenta que se aplica a qualquer realidade, a qualquer segmento de atuação, a qualquer tamanho de empresa. Com isso em mãos, eles têm as opções de, por exemplo, se eles já atuam dentro de uma empresa hoje, mas em outra área, e essa empresa não tem um RH, eles podem incluir no seu dia a dia, na sua rotina de trabalho, algumas ações de RH para que com o tempo os donos dessa empresa comecem a ver valor na implantação da área e eles consigam focar de fato a sua atuação só no RH e não sejam generalistas fazendo financeiro, fazendo ADM, fazendo RH. Eles se tornam profissionais de RH, fazendo só RH nessas empresas. Se a cidade onde eles moram é pequena e talvez eles não estejam colocados no mercado agora, eles podem inclusive se tornar consultores de RH de todas as empresas dessa cidade. Talvez elas sejam muito pequenas para contratar esse profissional como efetivo, mas o trabalho desse profissional pode ajudar todas as empresas da cidade a crescer e a se desenvolver. Isso é uma grande oportunidade de mercado. Mas se meus alunos já estão atuando no RH ou estão iniciando e ainda têm muitas dúvidas, eles têm em mãos um método, uma forma de trabalho para ganhar confiança, para atuar e criar soluções para a empresa onde eles estão atuando. O que eu quero te dizer com isso é que cabe a nós construir o nosso espaço no mercado e para que isso aconteça a gente precisa acreditar nesse mercado, a gente precisa acreditar que a nossa profissão é sim muito importante porque espaço não falta. O segundo pilar do triângulo do resultado é acreditar na empresa. E esse é um pilar que eu identifico como um dos mais fragilizados hoje. As empresas não são as nossas inimigas, elas não são aquelas
empresas que só querem pagar pouco pelo muito que a gente faz, que só contratam por indicação, que não contratam sem experiência, fazem exigências absurdas no processo seletivo. Mas sim, eu concordo, todo mundo já teve uma experiência ruim com alguma empresa que nos deixou muito resignados em relação à atuação que elas têm no mercado. Eu mesma tive uma experiência horrível na minha carreira com uma empresa que não valoriza nada do meu trabalho, que na prática me sacaneou muito. Mas se eu deixasse de acreditar nas empresas, como é que eu faria o meu trabalho de consultora hoje? Aonde eu iria exercer a minha profissão se eu estivesse voltada contra as empresas? O que a gente não pode fazer é generalizar uma experiência ruim que a gente teve como se todas as empresas fossem iguais, porque elas de fato não são. Toda vez que a gente se volta contra as empresas, nós nos distanciamos muito da nossa carreira de sucesso no RH, porque essa carreira de sucesso no RH depende da existência dessas empresas, depende da gente conseguir ter esse campo de atuação nas empresas, ou então o nosso trabalho não vai mais ser necessário, a nossa profissão vai deixar de existir. É pré-requisito da nossa atuação que a gente faça esse trabalho em um contexto organizacional, dentro de alguma empresa, dentro de alguma estrutura, seja ela pública ou privada, entende? Então, nós precisamos ajudar essas empresas a se tornar melhores, para que outros profissionais daqui a pouco não vivam a mesma experiência que nós. Que a gente possa utilizar como aprendizado tudo de ruim que aconteceu conosco em alguma empresa, para que a gente possa proporcionar ambientes melhores para outros colaboradores, ambientes melhores para que a gente possa realizar de fato a nossa atuação. É gerar valor para o nosso trabalho, abrir mercados, abrir oportunidades e criar soluções. Vou te contar um método infalível que eu utilizo para fazer isso, mas vai ser só na próxima aula. Antes disso, eu quero te falar do terceiro e último pilar do triângulo do resultado. E esse pilar, o terceiro pilar, chama-se acreditar em si mesmo. O mais importante e o que faz todos os outros acontecerem de fato. Se esse pilar estiver enfraquecido, você vai se sentir insegura para tomar todas as ações necessárias que você precisa tomar para se tornar um profissional de RH protagonista. Foi o que aconteceu, por exemplo, com uma outra mentorada minha. Ela acreditava muito na profissão de RH, ela sabia o quanto ela era importante, era apaixonada pela empresa onde ela atuava, queria de fato ajudar essa empresa a crescer, mas o pilar dela de acreditar em si mesmo era quase nulo. Ela se questionava muito, ela nunca achava que estava pronta, ela sempre achava que tinha alguém melhor para fazer isso, que ela não era boa o suficiente. E isso dentro do projeto dela fez uma diferença enorme, porque tudo que ela construiu para essa empresa, todas as soluções, ela não conseguiu apresentar, ela não conseguiu gerar valor, porque ela não acreditava em si mesma e ela transmitia essa insegurança para a gestão, que consequentemente acabava também não acreditando, e isso prejudicou ela por muito tempo. Quando a gente começou a trabalhar esse aspecto nela, a carreira dela dentro dessa empresa deu uma virada. Tanto é que de analista de RH, ela saiu para uma posição de gerente que ela ocupa hoje e conseguiu formar uma equipe através disso. Acreditar em si mesmo envolve você desenvolver essa confiança em si mesmo, é perder esse medo que a gente tem de se apresentar, né, de falar sobre si, de vender o seu trabalho, de apresentar um projeto. É deixar de lado toda a insegurança que a gente sente ao ouvir um não, de não estar pronta, de achar que não é a hora ou que não é boa o suficiente para isso. Tirar da cabeça tudo que você acha que te limita. Pode ser a sua idade, pode ser a sua formação,
pode ser a sua experiência ou mesmo a falta de experiência. É olhar para todo o teu potencial e acreditar que você pode sim. É focar no que você tem de melhor. É acreditar no seu trabalho, é acreditar que ele pode sim ajudar muito a empresa a passar confiança ao afirmar isso para a alta gestão e em todos os momentos e contextos que você vai estar inserida dentro desse trabalho. Só que para fazer isso acontecer, isso vai exigir muito autodesenvolvimento. Na minha carreira de RH, enquanto eu só focava em fazer todos os mais diversos cursos de RH que existiam, enquanto eu focava só em tentar adquirir conhecimento técnico, eu nunca subi de cargo, eu nunca cresci na carreira. E eu achava injusto, porque eu estava correndo atrás, eu estava buscando conhecimento, eu estava buscando novas práticas, eu estava tentando me especializar na área. Mas nada daquilo adiantava, porque de fato eu continuava me sentindo insegura para falar, eu continuava tendo medo de sugerir alguma coisa, eu continuava muito insegura para apresentar um projeto, para sugerir uma melhoria, morrendo de medo de tomar um não. Então tudo aquilo que eu aprendia lá nesses cursos, na parte técnica, eu de fato não conseguia implantar ou apresentar, porque eu tinha bloqueios relacionados ao meu desenvolvimento pessoal, ao meu perfil. Foi então que eu entendi que desenvolvimento pessoal e profissional precisam caminhar juntos, e nós, como profissionais de RH, esquecemos de fazer isso por nós mesmos. Nós ficamos tão focados em criar planos de desenvolvimento para as equipes, para que as pessoas tenham sucesso, consigam construir a sua carreira, que a gente deixa de lado o nosso próprio desenvolvimento. Mas nós precisamos estar em primeiro lugar. Para que a gente consiga desenvolver as outras pessoas, a gente precisa primeiro desenvolver a si mesmo, porque aí sim a gente consegue construir soluções muito mais efetivas. Então comece a priorizar também o seu desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento das suas competências comportamentais, das suas soft skills. Talvez você esteja pensando que eu, Gabriela, já nasci falando desse jeito. Mas isso é uma grande mentira. Eu ficava vermelha, eu gaguejava, eu preferia ficar quieta, eu saía de uma reunião frustrada porque eu queria ter falado alguma coisa que eu não tive coragem de falar. A minha fala era meio enrolada, assim, não muito objetiva. Era um terror na prática. Mas eu fui melhorando aos poucos quando eu fui aplicando tudo que eu li e estudei sobre comunicação, por exemplo. Mas é aí que mora o grande problema do autodesenvolvimento. Junto com o autodesenvolvimento vem a autorresponsabilidade de colocar em ação tudo o que você está aprendendo sobre si mesmo e sobre as outras pessoas. Você passa a entender que as coisas só vão acontecer se você fizer tudo o que tiver ao seu alcance para que isso aconteça. Que não dá mais para você culpar as outras pessoas pelo fato das coisas estarem dando errado, que você não pode ficar de braços cruzados esperando que o mundo e as pessoas se ajustem às suas expectativas para então entrar em ação, para então fazer o que você deseja. Por isso, muita gente foge desse autodesenvolvimento. É muito mais fácil ficar na ignorância, é mais fácil do que confrontar a realidade dura de que você precisa melhorar em alguns aspectos. A primeira vez que aconteceu comigo, que eu fui confrontada com essa realidade, eu chorei. Chorei de verdade, foi numa devolutiva de perfil que o meu gestor fez comigo e eu não quis aceitar de jeito nenhum que tinham aspectos em mim que eu precisava melhorar, que tinham problemas no meu comportamento que me impediam de crescer. Imagina o tamanho da injustiça. Eu estava buscando tantos cursos, tanto aperfeiçoamento, para o meu gestor vir me dizer que tinha problemas comportamentais que me impediam de crescer. Eu não quis aceitar aquilo de jeito nenhum, eu não quis aceitar que o problema estava dentro de mim. Demorei muito para assimilar aquele feedback de verdade, mas depois que eu entrei nesse caminho de autodesenvolvimento foi extremamente libertador para mim. E aí foi nesse momento que tudo passou a acontecer na minha vida e a minha carreira deu um boom. Tirei esse tempo então para olhar para mim mesma, para fazer uma lista
de coisas que me deixavam insegura, que me davam muito medo, que me impediam de agir. Comecei a me observar mais, dediquei esse tempo para me conhecer melhor. Foi o momento que eu comecei a olhar para as outras pessoas que eu admirava, então eu listei todas as características e as habilidades que eu admirava muito nesses profissionais, que eu queria ter também e até então eu não tinha. Fiz essa lista e incluí tudo no meu plano de autodesenvolvimento. Peguei toda essa minha listinha de autodesenvolvimento e comecei a criar ações para resolver cada uma daquelas inseguranças que eu tinha listado. Podiam ser ações simples de eu começar a participar de algumas reuniões do dia a dia, de eu começar a me posicionar, podia ser algo voltado a fazer um curso que me ajudasse com isso, a fazer uma leitura, a fazer uma vivência. Enfim, criei uma ação para solucionar cada uma daquelas minhas inseguranças para que eu me tornasse de fato a pessoa que eu queria ser, que me desse segurança de atuar com as soluções que eu queria propor para essa empresa, sem perder oportunidades e sim crescer muito, ganhar mais, fazer o que eu quisesse da minha vida e da minha carreira. Eu te desafio agora também fazer a sua lista do autodesenvolvimento, a listar todos os aspectos que te impedem de alcançar uma carreira de sucesso de RH hoje, todas as habilidades que você admira nas outras pessoas e que você quer desenvolver. E eu vou te dar uma ferramenta para te ajudar com esse momento que vai estar disponível no material complementar que está aqui no link abaixo desse vídeo. Retomando então o triângulo do resultado. O primeiro pilar é acreditar no mercado e na profissão de RH. O segundo pilar é acreditar nas empresas, porque precisamos dela para que a nossa carreira de fato aconteça. E o terceiro pilar, e por que não o mais importante de todos, acreditar em você mesma, que você tem potencial, que você tem todos os recursos necessários para construir a sua carreira de sucesso no RH. Se você conseguir colocar em ação todos esses três pilares, eu tenho certeza que você vai alcançar todos os seus objetivos. E se em algum momento surgir uma desmotivação, dá uma olhadinha nesse triângulo do resultado de novo, identifica se algum desses pilares por acaso não está enfraquecido e aí você já vai saber o que você precisa fazer para virar esse jogo e continuar trilhando seu caminho para alcançar esse objetivo. Agora eu quero destacar para vocês 3 itens da minha listinha de autodesenvolvimento que fizeram toda a diferença na minha carreira e que vão fazer a diferença também na sua. Falamos lá na primeira aula sobre a importância da gente conseguir vender soluções, se colocar como um aliado desse negócio e vender essas soluções para a alta gestão para ajudar eles a resolver os problemas que eles estão enfrentando através das ações de RH. E assim a gente consegue ganhar mais espaço e relevância nas empresas. Para que a gente consiga vender essas soluções de fato, isso necessariamente vai passar por ter uma boa comunicação. Então, comunicação precisa estar na sua lista de autodesenvolvimento, porque no RH a gente precisa saber falar com todos os tipos de perfis e de pessoas, seja da base mais operacional com as pessoas mais simples, seja com a alta gestão com as pessoas mais estratégicas. A gente precisa adequar a nossa comunicação a todos esses públicos. A gente também precisa vender, né? Vender ideias, vender projetos, vender a nós mesmos, vender o nosso trabalho, vender a nossa área. Sim, isso é muito importante, passa pela nossa comunicação. A gente precisa, mais do que isso, se fazer entender, se fazer claro, é ter clareza na nossa comunicação para que as pessoas entendam de fato a mensagem que a gente quer transmitir. A gente precisa se posicionar numa reunião, a gente precisa apresentar um grande projeto, a gente precisa influenciar as pessoas. Tudo isso passa por comunicação. E quando eu falo de comunicação, eu estou falando da comunicação escrita, que é tão importante hoje num mundo de tantas trocas de mensagens, num mundo de tantos e-mails, mas também da sua comunicação oral, para que você transmita confiança na sua fala,
Porque sim, a confiança está muito vinculada à forma com que a gente apresenta algo para as pessoas. Se a gente fala com confiança, se a gente fala de uma forma firme, num tom de voz adequado, as pessoas tendem a acreditar e confiar muito mais na mensagem que a gente está transmitindo, e assim a gente consegue convencer o nosso interlocutor do que a gente está buscando que ele entenda. Segundo item que você precisa incluir na sua lista de autodesenvolvimento é estudar rapport. Talvez você nunca tenha ouvido esse termo, ou talvez ele já não seja tão novo para você, mas o fato é que eu, depois que descobri rapport, aplico ele em toda a minha atuação como consultora de RH, ou mesmo lá na época que eu ainda atuava dentro das empresas, e ele fez toda a diferença na minha vida. Rapport é um conceito da psicologia, através de uma técnica que a gente consegue criar uma relação de confiança instantânea com as pessoas, sem que a gente precise conhecer elas por um longo período de tempo. Na prática, aumenta a nossa capacidade de ter empatia, de entender o mundo do outro, de entender como ele funciona, da gente se aproximar mais dessas pessoas para que elas criem confiança na relação conosco e assim a gente tenha uma troca muito mais rica em termos de informação e conexão com essas pessoas. Na nossa atuação como RH, por exemplo, é fundamental que a gente consiga ganhar a confiança da alta gestão, para aprovar nossos projetos, que a gente consiga a confiança dos líderes para que a gente estabeleça um trabalho em parceria, que a gente conquiste a confiança dos colaboradores, para que quando nós formos fazer essa avaliação deles, aplicar um diagnóstico ou mesmo ter uma conversa com eles, que eles não nos omitam informações importantes para o nosso trabalho, para a realização do nosso trabalho. Rapport ajuda inclusive quando a gente está entrevistando um candidato para que ele se sinta mais à vontade com isso, consiga trazer mais informações sobre a sua experiência, onde a gente consiga ser mais assertivo nessa avaliação. A gente pode usar rapport inclusive quando nós estamos sendo avaliados por um recrutador, para que automaticamente ele confie no que nós estamos tentando transmitir para eles. Não é incrível? E estabelecer rapport é muito simples, passa, por exemplo, por você observar um pouco mais dessa linguagem corporal da pessoa com quem você está conversando, igualar o tom de voz. Se ela fala mais alto, você fala mais alto, se ela fala mais rápido, você fala mais rápido, você acompanha ou de fato espelha a linguagem corporal. Então, por exemplo, se uma pessoa quer estabelecer rapport comigo, ela precisa falar um pouco mais com as mãos. Mas é de forma sutil, é de forma natural, para que não pareça forçado. Por que a gente faz isso? Porque o nosso cérebro tende a confiar em pessoas que são mais parecidas conosco. E assim a gente começa a mostrar que nós temos coisas em comum, a pessoa inconscientemente passa a confiar mais em nós e assim a gente consegue conduzir e influenciar mais essa pessoa. Para saber tudo sobre rapport, acesse o material complementar que está na descrição desse vídeo, que eu te explico muito sobre isso lá e te dou outras técnicas que você pode aplicar para estabelecer rapport dentro da sua atuação, que vão te ajudar muito. Terceiro item que eu quero que você inclua na sua listinha do autodesenvolvimento é uma técnica de apresentação que chama-se Comece pelo Porquê. Ela foi criada por Simon Sinek, ele explica tudo sobre isso num livro chamado Comece pelo Porquê, inclusive a minha sugestão de leitura para você. Essa é uma estratégia de comunicação que eu uso toda vez que eu busco a aprovação de alguma coisa, que eu preciso convencer alguém a fazer algo ou que eu quero aprovar algum projeto para a empresa. No curso RH O Primeiro Passo, por exemplo, eu disponibilizo um modelo de apresentação de projetos de RH que os alunos podem usar nos mais diversos desafios que eles encontram dentro das empresas. Funciona demais, é impressionante, e ele foi construído todo com base nessa técnica, que é qual? Sempre que a gente for apresentar o que a gente quiser convencer alguém sobre o que a gente está tentando transmitir, a gente começa falando o porquê aquilo é importante, por que aquilo vai fazer a diferença, por que isso é necessário. Depois a gente fala o como, para então a gente falar o que de fato vai ser feito. Normalmente a estrutura que a gente acaba utilizando é começar falando o que, para depois falar o como
e depois falar o porquê. Então, dentro dessa estrutura de o que, como e porquê, eu digo, quero fazer um treinamento em tal dia com tal facilitador que é o como, para que a gente consiga desenvolver a equipe. Quando na verdade a gente precisa inverter essa ordem, a gente precisa começar falando o porquê, né? A gente precisa começar dizendo, eu quero desenvolver a equipe em tal habilidade para que ela não cometa os mesmos erros, para que a gente tenha um atendimento melhor ao cliente. Aí você explica o como, por fim de dizer que você vai fazer isso através de um treinamento. Essa estrutura de comunicação funciona muito porque ela vai vencendo barreiras que existem na nossa mente, que vão criando objeções às nossas ideias e que facilitam muito a gente ouvir um não. Quando a gente começa falando o porquê, automaticamente as nossas chances de receber um sim são muito maiores. Deixei um exemplo dessa estrutura de comunicação que eu utilizo para tudo na minha vida, também no material complementar. Então, não deixa de acessar e dar uma olhadinha lá. Pra gente finalizar a aula 2 da semana do RH Protagonista, eu quero te dizer que não adianta você ter um super autodesenvolvimento, saber se comunicar como ninguém, ter o seu triângulo do resultado super alinhado, se o seu discurso for vazio. Lembra que desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional precisam caminhar juntos para que de fato você tenha os resultados que você quer atingir. E quando eu falo de desenvolvimento profissional, eu estou falando de conhecer um método de RH que cria soluções para qualquer problema que você for encontrar dentro das empresas, que te ajude inclusive a identificar quais são esses problemas de forma proativa, saindo desse modo reativo, desse modo bombeiro, de estar apagando incêndios, de estar atendendo a demandas, de estar fazendo só o que os outros mandam. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a minha aluna Lauriene, da última turma do curso RH O Primeiro Passo, que, acreditem, 2 dias depois dela ter se inscrito no curso, ela utilizou todo o material que eu disponibilizo lá, aplicou o método que eu ensino e aprovou o projeto de RH dela. Alinhou coisas como treinamento, como integração. Na prática, tudo que se refere a RH, ela conseguiu aprovar 2 dias depois dela ingressar no curso. Não é muito impressionante? Hoje, ela atua como gerente de RH dessa empresa e o projeto dela tá de vento em popa. Ficou curiosa para conhecer mais desse método que eu explico lá? Vou te contar o passo a passo desse método de forma completa e detalhada na aula 3, que eu vou estar liberando na sexta-feira às 9 horas. Tô te esperando lá.